Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Rômulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês neste domingo. Bom, amados, antes de mais nada eu gostaria de lhes pedir desculpa, porque por motivo de trabalho eu não pude deixar a mensagem ontem no canal, como de costume. Normalmente trago as mensagens aos sábados, mas por conta de trabalho já aconteceu, não é a primeira vez, eu estou trazendo uma mensagem hoje no dia de domingo, amém? Os irmãos me perdoem, mas o importante é trazer a mensagem para vocês neste dia, amém? E bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meus cumprimentos. E vamos falar, amados, sobre o título da mensagem hoje. Eu vou antecipar, às vezes eu faço um pouquinho de mistério e tal, mas suspense. Vamos lá. O verdadeiro fundamento dos emissários, dos apóstolos, que é Jesus, o Messias. Amém? Porque essa mensagem hoje, amados, porque nós vemos que a apostasia já se infiltrou na igreja e não é de agora, porque se prega muita coisa sobre diversos temas da igreja, diversas campanhas, menos sobre o verdadeiro fundamento dos apóstolos, que pregava Jesus e a repreensão daqueles que viviam na prática do pecado no seu dia a dia. Entenda, eu sempre repito isso aqui no canal, todos nós somos pecadores, amados. Todos nós, eu, você, não importa, não existe ninguém perfeito. Perfeito foi, é e sempre será o Senhor Jesus e Deus. Amém? Todos somos pecadores, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Compreende? Porém, nós não podemos viver na prática do pecado, sabendo que tal fato é errado, então vamos deixar de fazer, vamos abandonar essa prática. Porque você vai ver que isso é uma coisa muito séria. Porque se você vive na prática do pecado, se alguém vive na prática do pecado, melhor dizendo, e aquilo não incomoda, o Espírito Santo já não tem mais participação naquela pessoa. Porque ele vai te induzir, porque é ele que convence o homem da justiça ou do juízo do pecado. Amém? Só que se ele está falando e a pessoa não abre mão daquilo, chega uma hora que ele vai falar: opa, agora você está por sua conta e risco, digamos assim, uma forma de falar. Porque ele não compactua com o erro, ele te convence. Mas a partir do momento que você sai debaixo da graça de Deus, ele que vai, com gemidos inexprimíveis, querer que você retorne para os braços do Pai, como tem a parábola do filho pródigo. Mas ele não força nada a ninguém. Amém? Então nós vamos começar lendo Hebreus capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Hebreus capítulo 2, versículos do 1 ao 4, que diz: portanto, precisamos prestar mais atenção às coisas que temos ouvido, para que não nos desviemos. Pois, se a palavra dita por Deus, por intermédio de anjos, se tornou obrigatória, de forma que toda violação, ou seja, pecado, ou contradição, ou coisa contrária àquela palavra, e ato de desobediência, receberam plenamente a devida punição, como escaparemos nós se ignorarmos tão grande libertação? Na sua versão deve estar tão grande salvação. Esta libertação, primeiramente anunciada pelo Senhor Jesus, foi confirmada a nós, por quem a ouviu, ainda que Deus também tenha testemunhado dela por meio de sinais, maravilhas, milagres e dons do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, distribuído como lhe aprouve. Então esse texto é interessante, que ele fala sobre a palavra dita, a lei de Moisés, que recebia devida punição. Então, amados, não pense que ficaremos impunes. Amém? A diferença da graça para a lei, para a Torá, é que a Torá, a execução era na hora, a punição era quase que na hora, de imediato. A partir do momento que ela é descoberta, a execução era na hora da lei. A graça vai acumulando,
E eu vou te mostrar isso mais tarde, mais para frente. Aí fica a pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande libertação? Fica a pergunta, para você ficar refletindo. Amém? Tito, capítulo 3, versículos 4 ao 7, que diz: Mas quando foram revelados a bondade e o amor de Deus, nosso libertador pelos homens, ele nos libertou. Isso não aconteceu por causa de quaisquer atos justos por nós praticados, mas em razão de sua misericórdia de Deus. Ele, Deus, o fez mediante a purificação do renascimento e da renovação realizada pelo Ruach HaKodesh. Um parênteses, que esse renascimento, amados, é como Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Não nada a ver com reencarnação, com nada disso não, pelo amor de Deus, tá? O renascimento é você se arrepender dos seus pecados, porque essa purificação, nessa minha versão diz mikver, que era uma bacia ou uma piscina onde os judeus, no judaísmo ortodoxo, faziam a purificação, um ritual de purificação dos seus pecados. E fazia uma techuvá, ou seja, um caminho de volta para Deus, abandonando seus pecados. Então esse renascimento significa isso, é o abandono dos pecados e você voltando para Deus, por meio do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Amém? Vamos continuar. Que derramou sobre nós, generosamente por meio de Jesus, o Messias, nosso libertador. Ele o fez a fim de que, por sua graça, não é atos de justiça nossos, que possamos achar que somos justos, pudéssemos ser considerados justos por Deus e nos tornamos seus herdeiros com a esperança infalível da vida eterna. Isso aqui é interessante, finalzinho desse versículo 4 de Tito, capítulo 3, né, que mostra que qualquer ato de justiça que você possa se achar muito justo, que nós possamos nos achar muito justos, não vale de nada para Deus, porque a Bíblia diz em Isaías que nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Mas quando você faz essa purificação, você reconhece Jesus como seu Salvador e confia nele, e deposita sua fé, sua confiança, sua esperança nele, Deus vê a marca do Senhor Jesus sobre nossas vidas. E aí é pela graça de Deus, não é por qualquer ato de justiça que possamos ter praticado. Então, tem já igrejas que negou essa graça. Tem um certo líder de uma determinada religião que diz o seguinte, líder religioso que diz o seguinte: eu não gosto desse evangelho da graça não, esse evangelho da graça é uma desgraça, eu prefiro o evangelho que você sacrifique alguma coisa. Sacrificar por quê? Será que nós vamos sacrificar tudo para que Deus nos aceite? Não. Entenda, o que Deus quer de nós, esse tudo que Deus quer, é nossa alma sem reserva para Ele. Porque Deus mesmo disse em um dos salmos, diz: a terra é minha e toda a sua plenitude. Ou seja, tudo pertence ao Pai. Então o que Ele quer de nós? Então isso são falácias para iludir o povo a botar tudo na igreja, dizendo que é para a obra de Deus. Só que qualquer ato de justiça, como nós demos aqui, que eu possa realizar, nunca terá peso, valor para Deus. Porque, como eu citei, como a própria Bíblia diz, que nossa justiça é como são como imundícias perante Deus. Mas quando nós confiamos no Senhor Jesus, depositamos nossa fé, nossa esperança nele, passamos a ser justificados nele, no Senhor Jesus, e nada mais. E a nossa esperança é a vida eterna, como eu acabei de ler. A esperança infalível da vida eterna. Entenda, amados. Se Deus quiser tornar alguém rico, essa pessoa vai ser. Mas quem ofereceu riqueza por adoração, por sacrifício, foi o diabo e nada mais. Quando tentou Jesus lá no deserto, o diabo leva Jesus
cume do monte e mostra todas as glórias, todos os reinos da terra, ou seja, todo o poder e riqueza. E fala: se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Aí o diabo respondeu para ele: está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ponto. Então fuja de qualquer pregação desse tipo. Amém, amados? Porque são falácias tentando te enredar e pregando um evangelho fácil. Porque, meu amado, nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Qualquer sacrifício que eu venha fazer é inútil. Porque você já anula o sacrifício do Senhor Jesus. Compreende? E se eu anulo o sacrifício de Jesus para a minha vida, não resta salvação para mim. Porque é somente por meio dele. Amém? Vamos continuar. Tito 2, vou ler os versículos 11, 12 e 15. Que diz: porque a graça de Deus, voltando à graça, que traz libertação, essa graça que traz libertação ou salvação, tá? Apareceu a todos os povos. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e aos prazeres mundanos, e a viver de maneira controlada, justa e piedosa nesta era. Versículo 15. É isso que você deve ensinar, Paulo orientando a Tito. Ensinar, encoraje-os e repreenda-os com toda a autoridade. Não permita que ninguém o despreze. Tito foi consagrado, né, a um pastor jovem de uma congregação. Então, para que Paulo orienta ele a isso. E o que me chama a atenção é que Paulo ensina ele, exorta, repreenda-os. Repreenda-os. Aí hoje, as igrejas hoje, não, agora a desculpa é a seguinte: não, quem me julga é Deus. E eu pergunto, isso não te preocupa profundamente, amados? Porque diante de Deus, nós somos indesculpáveis. Nós não temos como dar desculpas para Deus. Não, Deus, eu fiz isso, mas foi por causa disso, por causa de fulano, por causa de... Não! Você vai assumir os seus erros, os seus atos. Aí a pessoa fica: não, irmão, não me julgue para não ser julgados, como desculpa. E todo o Novo Testamento fala para aqueles que exercem autoridade, não é para julgar a pessoa, entenda, é para orientar, para exortar, como às vezes eu faço no canal. O que eu exorto? Como eu acabei de falar aqui, todos nós somos pecadores, mas se eu sei que alguma coisa é errada, eu não posso ver naquela prática pecaminosa. É isso que eu falo sempre. Não somos melhores que uns dos outros, mas nós não podemos viver na prática do pecado, que a Bíblia acabamos de ler aqui no versículo 12 de Tito capítulo 2. Amém? Vamos prosseguir. Hebreus capítulo 2, 12, versículos 1 ao 4. Que diz: portanto, pelo fato de estarmos cercados de por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento, isto é, o pecado, novamente pecado, que facilmente impede nosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da fé, da nossa confiança, Yeshua, Jesus, que em troca da obtenção da alegria que lhe foi proposta, suportou a execução em uma estaca, como um criminoso, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Então, esse é o fundamento dos apóstolos, Jesus e o abandono do pecado. E aqui diz que nós não chegamos a ponto de derramar o sangue na nossa luta contra o pecado. É uma luta, amados, diariamente. A cada minuto, a cada hora, a cada segundo. Amém? Mateus 7. Versículo 5 que diz: Jesus falando com os hipócritas, com os fariseus e saduceus: hipócritas, em primeiro lugar, tire a viga do seu olho, e então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Jesus estava falando com a classe de fariseus que se achavam santos demais. Então as pessoas tiram esse versículo de contexto,
Fala, irmão, não me julga não, não me fala do meu pecado não, porque não sei o que, porque você também é pecador. Sim, todos nós somos pecadores, como eu sempre falo no canal. Porém, amados, é o que eu sempre ensino aqui. A graça, ela não é mais fácil do que a lei, não. Muito pelo contrário, é mais rigorosa do que a lei. Muitos pensam o contrário, mas não. A graça é mais rigorosa do que a lei. A diferença é que na lei, quando a pessoa era pega no pecado, né, como eu falei aqui antes, segui aqui na Bíblia, a execução do juízo era imediata. Na graça não, só que você não vai ter escapatória. Amém? Então, tiraram esse versículo de contexto para se justificar. Não, irmão, não aponta o teu mim não, né? Tira primeiro a argueira do teu olho, a trave do teu olho para poder falar do meu pecado. Não. Aí tira de contexto. Jesus está falando com os hipócritas, com os fariseus, que se achavam santos demais. Se achavam santo acima da média, lá em cima, lá no topo. Entende? Então não deixe que essas coisas, amados, o iludam e você viva numa vida de pecado. De práticas de pecado, melhor dizendo. Porque, como eu sempre digo e repito, quantas vezes necessário for, pecadores todos nós somos. Nós não podemos viver na prática do pecado. E para encerrar, Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Né? Como eu falei, que, né, li lá em Hebreus capítulo 2, falando que o juízo, e vou mostrar nesse texto aqui de novamente, que o juízo, na época da lei, era imediato. O casal foi pego em adultério, pega e apedreja os dois. Blasfemou contra Deus, pega e retira do nosso meio. Retira do meio da congregação, apedreja até a morte. Dentre outros tantos pecados que a lei mostra lá. Né? Tinha um olho por olho, dente por dente. O engenheiro foi construir uma casa. Aquela casa caiu, matou a família toda daquela pessoa que o contratou. Todo mundo seria morto da casa dele, para que houvesse temor. Entende? Só que, na graça, isso vai acumulando. Vai acumulando. Um grãozinho, um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro aqui. Até chegar ao grande dia do juízo, onde seremos, como eu citei, indesculpáveis perante Deus. Amém? Então vamos ler, para encerrarmos a mensagem de hoje. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, então abandonem seus pecados, se arrependam, se volte para Deus, né, por meio da graça que somos salvos, por meio do sangue do Senhor Jesus, tudo isso, recebam o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, né, o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Né? Se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, voluntariamente, não são igual tem algumas pessoas que dizem, não, só um pecadinho aqui que Deus perdoa, só um pecadinho. Se aquilo já não comove mais como pecado, então o Espírito Santo já falou, pô, já te orientei que você está errado, para você continuar a fazer. Pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá ou a lei de Moisés era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Agora o ponto forte da mensagem. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos, Deus, Adonai, é quem disse, a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também, Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Cair nas mãos do Deus vivo. As pessoas falam muito sobre graça, misericórdia de Deus, mas esquecem do juízo de Deus. Então, como nós lemos aqui. Enquanto há fôlego em nossos pulmões,
nós podemos verdadeiramente se arrepender dos nossos pecados diante de Deus, para sermos salvos. Porque é pela graça e misericórdia de Deus. Mas o verdadeiro arrependimento, né, segue-se com o verdadeiro arrependimento, aquele da alma, que dói. Vem logo o abandono do pecado. Se a pessoa chora, emotiva, com mensagens de palestrantes dentro das igrejas, né, os coach, né, palestrantes motivacionais, emotivos, aí a pessoa chora, tá? Aí sai dali e volta a fazer as mesmas coisas como se nada tivesse acontecido. Ah não, quando você aí continuando pecando, então tudo ali não houve arrependimento. Quando há arrependimento verdadeiro, segue-se o abandono daquelas práticas. Amém? Porque como você tem aqui, amados, né, nós seremos indesculpáveis perante Deus. Amém? Para que você possa refletir, buscar direção com o Espírito Santo de Deus. Leia todos os textos bíblicos que eu citei aqui, vou deixar escrito aqui, vai ficar escrito aqui na mensagem, para que Deus possa falar profundamente a sua alma, seu entendimento. Amém? E para que você se volte verdadeiramente para Deus, porque vivemos dias maus e precisamos cada vez mais da graça e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada na presença do Pai. E, antes de finalizar, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. Amém? Shalom. Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe a todos.